Pessoal, estou aqui no meu quarto. Claro que nós não podemos deixar de estudar sobre a palavra de Deus, né? Quase que eu esqueci, gente. Mas eu estava aqui de repente. Não posso não. Hoje fez um calor imenso. Sensação térmica assim de uns 50 graus, 40 e poucos graus, 45, 47, 48. Os pés da mãe incharam hoje na parte da tarde. Quando eu colocava nela, assim, nos pés dela, uma almofada, desinchava. Mas ela, como tá com Alzheimer, ela tem aquela coisa dela assim. Eu tô aqui no quarto, gente, a televisão tá ligada, então é por isso que, ó. É por isso que vai dar assim umas cores diferentes aí pra vocês. Então, gente, hoje foi um dia assim que Deus não vendeu. Foi um dia de muito calor, imenso calor. Hoje eu senti até umas fisgadas assim embaixo na barriga, mas acredito que não seja nada de grave. Me alimentei bem, graças a Deus. Não voltou, não já tem um tempo que eu não dou refluxo, sabe? Depois que o Dr. Luiz passou um remédio 30 minutos antes da hora do almoço, e do jantar, eu não tô dando refluxo, mas não janto como eu jantava antigamente, né? Gente, eu espero que você esteja bem, que ninguém tenha magoado você. Às vezes, gente, tem muitas pessoas que nos fazem sofrer, sabe? Ou às vezes nós procuramos o pecado e a consequência do pecado nos trazem várias coisas. Às vezes nós culpamos todas as pessoas, nós culpamos amigos que fizeram mal pra gente, e nós víamos que não eram amigo de ninguém, porque geralmente quando uma pessoa fala mal do outro e tá abraçando o outro é porque não vai ser sua amiga nunca. Às vezes um marido, um namorado, que lá no começo do namoro você começa a perceber que ele fica nervoso do nada, que ele começa a te ofender do nada, que ele te traiu, mas você continua essa relação. Ah, é a sua escolha, foi minha escolha, a sua escolha de vida, né? A nossa escolha, né? Às vezes nós namoramos com pessoas que não têm caráter, é preguiçoso, que não, que nós vemos que, infelizmente, não tem nada a acrescentar na nossa vida, mas aí, de repente, nós nos casamos com essa pessoa, nós, infelizmente, ficamos decepcionadas com eles, mas na verdade, nós ficamos decepcionadas com a gente. Quantas escolhas erradas nós fazemos, até no pecado, né? Nós sabemos que é pecado e nós cometemos o pecado. E é quando vem a conta, gente, quando vem a conta, nós queremos culpar alguém. Aí nos ajoelhamos, nós clamamos a Deus pela misericórdia, pela cura. E de repente Deus está dizendo, olha, a consequência do pecado é a morte. Mas se você se arrepender, se você for para um bom caminho, se você mudar, mudar de vida, mudar de, sabe, de conceitos a sua vida, mudar, porque, gente, não é difícil mudar, mas não é fácil também, e não é impossível mudar. Hoje eu vi uma moça falando que uma mulher sempre falava assim sobre relacionamentos abusivos, né? Casamento, namoro, que às vezes a pessoa fica dependente daquela relação. Ela acha que ela ama tanto aquela pessoa, já aconteceu comigo várias vezes. Eu vou contar para vocês ainda. Quando eu amava demais. Existem até, né? Não sei se é um filme ou novela, mulheres que amam demais. Existem também no YouTube psiquiatras e psicólogos falando a respeito de mulheres que amam demais. Às vezes você acha que você não consegue viver sem aquela pessoa, que você é totalmente dependente dela, que você não vai conseguir sair dela nunca. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Nós conseguimos sim, quando nós vivemos na humildade. Quando você abre mão do carro de luxo, abre mão daquele restaurante de luxo, abre mão de muitas coisas para você não ser humilhada mais, não ser agredida mais. Às vezes você abre mão de um arroz e de um feijão, mas você pode vender-se um bolo, você pode fazer uma comida, colocar na porta da sua casa feijoada,
papa, feijão tropeiro, vinagrete, fazer churrasquinho. Sabe aquela comida que a sua mãe te ensinou e que todo mundo fala que é perfeita? Você pode vender torta de frango, que eu ensino no meu outro canal, que você pode vender o pedaço aí por... Aqui tá R$ 10 o pedaço. Então nós temos, gente, que nos libertar do pecado, nos libertar das nossas dores, porque as dores trazem consequências na saúde da gente. Isso foi um médico, o Dr. Silvio, que me falou. As dores que vão assim nos acometendo, das decepções, das nossas escolhas erradas que nós fazemos, daquele amor que nós achamos que nós nunca vamos viver sem ele, isso aí traz muito sofrimento e traz doenças para a gente. A nossa imunidade abaixa e as doenças atacam. Todas aquelas que estavam escondidas atacam. Até o câncer, gente. Muitas pessoas no meio da tristeza, às vezes estão com a imunidade baixa ou estão estressadas e de repente, o que acontece? As doenças atacam. Já tive várias dessas por causa da imunidade. E hoje eu estou pagando o preço com dinheiro, com mentalidade triste, com a mentalidade mal, porque eu tenho que fazer um tratamento longo e não é só isso, né, gente? Né? Tem um rim. E eu já estava vendo uma moça falando que ela foi tirar o rim e o médico furou a bexiga dela e que ela sofreu demais. E que tirar um rim, gente, sofre demais. Tem que ficar com sonda, sabe? E sonda dói, porque eu já fiquei com sonda, dói demais. Ela falou assim que a recuperação é muito difícil. E eu estou adiando, eu não sei quando que vai ser. Sinceramente, eu não tenho nem vontade de fazer. Mas tem coisas que nós temos que enfrentar na vida. Nós temos que enfrentar. Eu hoje vi uma moça falando a respeito de que ela ouviu uma mulher falando no YouTube para largar, sabe, aqueles seres humanos que te atacam, que você está dependente deles financeiramente, emocionalmente. Mesmo que você sofra, é melhor você chorar até você esquecer, do que você continuar com uma pessoa que te magoa, que te xinga, que não tem respeito por você, que grita com você, que não gosta de você. Porque quando uma pessoa faz isso conosco, ela simplesmente está dizendo: você para mim não é nada. Eu posso te magoar, eu gosto de te magoar, eu gosto de ofender você, eu gosto de te ver triste, eu gosto de ver você sofrendo. Então as nossas escolhas, elas têm que ser escolhas boas. Eu escolhi a Deus. Eu escolhi que Ele é meu psicólogo, Ele é meu melhor amigo, Ele é meu companheiro, que Ele é tudo. Tudo na minha vida. Que o amor de Deus, Ele sobrepõe todas as coisas. Um dia o neurologista do Euclides falou para mim assim: Luciana, vale mais comer um pão seco, sem nada, e tomar água para engolir ele, do que você viver num lugar onde as pessoas não gostam de você, onde as pessoas atingem você emocionalmente e é onde você fica doente e você, para tratar, nem o salário que você ganha vai dar, porque o tratamento é caro, remédio é caro, independente de remédio de depressão. Então vamos ter mais consciência. Eu vi uma reportagem onde fala a respeito, é verdade, gente, eu acho que aconteceu há poucos dias isso. Foi no jornal que uma mulher, por 11 boletins de ocorrência contra o marido, por abuso psicológico, abuso físico sempre. E essa mulher fez 11 boletins de ocorrência, mas sempre voltava o marido, sempre voltando para o esposo. O que aconteceu? Os vizinhos, quando viam essa mulher sofrendo e chorando com o abuso físico do marido, eles chamavam a polícia. A polícia fazia o boletim de ocorrência, mas ela voltava para ele. Quando foi da 11ª vez, ela gritou, ela chamou para o socorro. Mas eles não chamaram a polícia, porque eles falaram assim: mas nós chamamos a polícia por 11 vezes,
Nós tentamos ajudá-la, mas ela voltava. Eles desistiram dela. E ela veio dormir com os antepassados dela para só voltar quando Deus mandar o Filho dele, Jesus Cristo, vir como nosso advogado e Deus nos julgar. Então vamos assim, ter um pouco mais de responsabilidade com as nossas escolhas, porque a gente já tive escolha, eu escolhi coisas ruins, sabe, para minha vida. Eu escolhi namorados assim que sinceramente me machucaram demais. Era xingamento, era grito, era traição, era mentira, sabe? Atrás de mentira. E você confia nesse tipo de gente, você se apega, né? Às vezes é porque você tá carente de amor, às vezes você não teve amor dos seus pais, às vezes você não teve carinho da sua família. Sempre eles falam, né, que a mãe e o pai sempre tem que dizer para os filhos assim: eu te amo, você é maravilhoso, você é lindo, você é perfeito, você é um vencedor, você é uma vencedora, para que nunca chegue alguém na vida dessa criança ou dessa pessoa, um dia no futuro, e ela se entregue, entendeu? Se entregue para essa pessoa facilmente. Porque eu sei que o que eu procurava era alguém para me amar, alguém para me respeitar, alguém para me tratar bem, alguém para falar palavras bonitas para mim, alguém que fosse sincero e honesto, alguém que fosse verdadeiro comigo nas palavras, nos atos, nos gestos, alguém que me respeitasse, alguém que não precisasse conversar com outra pessoa no Zap Zap, nem no Facebook, alguém que não desse cantada nas pessoas, em outras mulheres, no Zap Zap, no Facebook, que para mim é traição também. É traição. Não adianta, é traição, gente. Então, nós temos que o quê? Já que nós sabemos que Deus é por nós, e quando Ele é por nós, não há ninguém contra nós, e que eu confio em Deus, que Ele cura, e que Deus transforma, que Deus muda vidas. Quando você se entrega para Ele, quando você anda nos mandamentos dEle, quando você deseja Ele de verdade, quando você o cultua de verdade, é o Deus de Israel. É o Deus que tirou o povo de Israel do Egito, que mandou Arão e Moisés lá, Deus que mandou as 7 pragas do Egito, Deus da Bíblia, que fez o céu, que fez a terra, que fez o mar, Deus que fez todas as coisas. É este Deus que nós cultuamos, Deus do povo israelita, que depois ele mandou Jesus, que nasceu de Maria e José, né? Que era o noivo de Maria, depois foi ser esposo dela. Teve o cuidado com Jesus. E Jesus, ele veio como ser humano, como nós assim, ele sofreu, cuspiram na cara dele, chicotearam ele, fizeram gozação com ele. Ah, você fala que é filho de Deus, colocaram lá a coroa, sabe, sarcástica perante ele, duvidando que ele era filho de Deus, porque via que Maria, viu que ele saiu do ventre de Maria, viu que Maria era casada com José. E Maria não contou para ninguém que ele era filho de Deus, nem ele mesmo falou. Quando alguém perguntava, você é o filho de Deus? Ele falou, você que o dizes. E ele sofreu aflição naqueles momentos. Ele falava com o pai dele, Deus, se for possível, tire de mim este cálice. É por isso que nós devemos sempre ler a Bíblia. Não é confiar na palavra do pastor, do padre, só um pedacinho da Bíblia, porque não foi falado para nós, gente. Tem o nome das pessoas, as conversas das pessoas ali. Para quem que Deus estava falando, com quem que ele estava falando, quais que são os sentimentos de Deus, como que Deus sentia, como que Deus sente, quais são os sentimentos de Deus. Sabemos que Deus fica irado, sabemos que Deus fica decepcionado, sabemos que Deus tira a vida, sabemos que Deus dá mais um tempo de vida para alguém quando está doente, sabemos que Deus deixa uma pessoa doente, sabemos que Deus restitui a saúde dessa pessoa, sabemos que Deus gosta que nós humilhemos diante dele, sabemos que Deus, por mais que saiba o que está acontecendo na nossa vida, ele gosta de escutar da nossa boca, no quarto em secreto, o que nós estamos precisando, mais que ele saiba. Sabemos que Deus, nós nunca sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, tudo é um mistério.
E somente Deus sabe de todas as coisas. Por isso que nós temos que pedir em oração e glorificar este Deus, exaltar este Deus. Porque somente Ele é capaz de fazer coisas inexplicáveis acontecerem. Então nós estamos aqui em 2 Crônicas. Luciana, onde é 2 Crônicas? É no começo da Bíblia, onde está escrita Bíblia Sagrada. O primeiro capítulo é Gênesis. Nós estamos aqui em 2 Crônicas. Luciana, o que é 2 Crônicas? É o número 2, 2 Crônicas. Tem 1 Crônicas, que é o número 1, 2 Crônicas, que é o número 2. Nós estamos no capítulo 22. Viu que nós lemos aí o capítulo 21? Foi bem interessante, né? Sempre aprendemos coisas interessantes. Se você puder passar esse vídeo várias vezes, eu peço muito a Deus sabedoria para ensinar, para ler a Bíblia, para compreender e para que vocês compreendam. 2 Crônicas, que é 2 Crônicas, capítulo 21. Só para a gente continuar, para nós entendermos. Versículo 12. Por fim chegou a ele quem, Luciana? Então o rei Josafá descansou com seus antepassados e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi. E o seu filho Jeorão tornou-se rei no seu lugar. Os irmãos de Jeorão, filhos de Josafá, chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses aí eram filhos do rei Josafá, que era rei de Israel. E seu pai lhes tinha dado como presente muita prata, muito ouro e coisas valiosas, além de cidades fortificadas em Judá. Mas deu o reino ao rei Jeorão, pois era o seu primeiro filho, primogênito. Quando o rei Jeorão assumiu o controle do reino do seu papai, rei Josafá, fortaleceu a sua posição matando à espada todos os seus irmãos. Irmãos de sangue mesmo, matou os irmãos dele. E também alguns príncipes ele matou de Israel. O rei Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 8 anos em Jerusalém. O rei Jeorão andava no caminho dos reis de Israel, assim como os da casa do rei Acabe, rei de Israel, que tinham feito, pois a filha do rei Acabe havia se tornado esposa do rei Jeorão. O rei Jeorão fazia o que era mal aos olhos de Jeová, de Javé, de Deus Exércitos. Mas Deus Javé, não quis destruir a casa de Davi, que é do sangue de Davi. Davi não estava mais ali. Davi estava dormindo com os antepassados dele há muito tempo, por causa do pacto que Deus tinha feito com Davi, que é o rei Davi ungido de Deus. Aqui ele ficou com Batseba, visto que tinha prometido dar uma lâmpada ao rei Davi e aos seus filhos para sempre. Nos dias de rei Jeorão, Edom é um lugar, se rebelou contra Judá e estabeleceu seu próprio rei lá em Edom, os edomitas. Por isso o rei Jeorão e os seus chefes foram para Edom com todos os seus carros de guerra. De noite, Jeorão atacou e derrotou os edomitas que cercavam ao rei Jeorão e aos chefes dos carros de guerra. Mas a revolta do povo de Edom contra o povo de Judá continua até hoje. Até hoje que eu estou falando com você? Não sei. Líbina também se rebelou contra o rei Jeorão naquela época, porque o rei Jeorão tinha abandonado a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, o Deus dos seus antepassados. O rei Jeorão também tinha feito altos sagrados nos montes de Judá. Pelo que observo, esses altos sagrados não era bom aos olhos de Deus, tá? Para fazer os habitantes de Jerusalém cometer prostituição espiritual. E o rei Jeorão desencaminhou todas as pessoas de Judá com essa prostituição espiritual. Por fim, chegou ao rei Jeorão uma mensagem escrita do profeta Elias que dizia: Rei Jeorão, assim diz Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, o Deus de Davi, seu antepassado, do seu sangue. Você não andou nos caminhos do seu pai, né, o rei Josafá, nem nos caminhos do rei Asa, rei de Judá. Mas você, Jeorão, anda no caminho dos reis de Israel, né? E faz o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém cometer prostituição espiritual, igual à prostituição da casa do rei Acabe de Israel. Você, rei Jeorão, até mesmo matou os seus próprios irmãos de sangue,
os da casa do seu papai, que eram melhores do que você? Por isso, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, dará um forte golpe no seu povo, nos seus filhos, nas suas esposas e em todos os seus bens materiais. E você, o rei Jorão, terá muitas doenças, incluindo uma doença nos intestinos, que piorará dia após dia, até que seus intestinos saiam do seu corpo. Olha no versículo 15, a maldição que Deus colocou na vida de Jorão por não andar no caminho de Deus. Versículo 16. Então o rei Deus Jeová, Deus Javé dos Exércitos, instigou. O que é instigar? É você falar assim, vai lá, Luciana, briga mesmo, faz isso mesmo. Instigou contra, o que é contra? Deus instigou contra o rei Jorão, os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes. E eles atacaram Judá, aonde o rei era Jorão, invadindo Judá, e levaram embora todos os bens que encontraram na casa do rei Jorão, bem como os filhos dele, as suas esposas. E o único filho que sobrou para o rei Jorão foi um filho chamado Joacás, seu filho mais novo. E depois de tudo isso, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, fez com que o rei Jorão, o rei de Judá, sofresse de uma doença incurável nos intestinos. Será que era câncer? Algum tempo depois, passados 2 anos completos do rei Jorão doente, Passou 2 anos sofrendo com essa doença. Os intestinos do rei Jorão saíram do corpo por causa da doença, e rei Jorão morreu sofrendo terrivelmente da sua doença, porque Deus colocou essa doença nele. E o povo de Judá não fez uma queima fúnebre para o rei Jorão, como tinham feito para os seus antepassados. O rei Jorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 8 anos em Jerusalém. Ninguém lamentou quando o rei Jorão foi dormir com os antepassados dele. Então enterraram o rei Jorão na cidade de Davi, mas não enterraram ele nas sepulturas dos reis, de tão mal que ele era. Capítulo 22, versículo 1. Então os habitantes de Jerusalém fizeram do filho mais novo de Jorão, o Acasias, rei no lugar do rei Jorão, pois o bando de saqueadores que tinha vindo com os árabes ao acampamento havia matado todos os filhos mais velhos. Assim, o rei Acasias, filho do rei Jorão, começou a reinar em Judá. Versículo 2. O rei Acasias tinha 22 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mamãe era Atalia, neta de um homem chamado Omri. Versículo 3. O rei Acasias também andava nos caminhos da casa de Acabe e misericórdia, o rei de Israel, pois a sua mãe, a Atalia, não o aconselhava a fazer. A sua mãe, Versículo 3. O rei Acasias também andava nos caminhos da casa do rei Acabe de Israel, que andava, fazia o que era mal perante os olhos de Deus. Pois a mãe do rei Acasias, que se chamava Atalia, aconselhava o rei Acasias a fazer o que era mal. Olha, a mãe, no versículo 3, a mãe vendo tudo que Deus faz quando a pessoa faz maldade, ela aconselhava o filho dela a fazer o que era mal, o rei Acasias. Versículo 4, o rei Acasias fazia o que era mal aos olhos de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, assim como os da casa do rei Acabe de Israel faziam também, pois após a morte do seu pai, eles tinham se tornado seus conselheiros para a ruína dele, do rei. Versículo 5. O rei Acasias seguiu o conselho deles e foi com o rei Jorão, filho do rei Acabe, rei de Israel, guerrear contra Azael, que era o rei da Síria, em um lugar chamado Ramote Gileade, onde os arqueiros feriram o rei Jorão. Versículo 6. O rei Jorão voltou a Jezreel
para se recuperar dos ferimentos que lhe causaram em Ramá, quando lutou contra Azarel, rei da Síria. E o rei Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu a Jezreel para visitar o rei Jeorão, filho do rei Acabe, que era o rei de Israel, porque ele estava ferido. Versículo 7. Mas, por meio dessa visita, o rei Jeorão, Deus causou uma ruína de Acasias, porque ele não poderia ali nem visitar o rei Jeorão, porque o rei Jeorão fez o que era mal perante os olhos de Deus. Quando ele chegou lá, o rei Acasias saiu com o rei Jeorão ao encontro de um homem chamado Jeú, que era neto de Nissi, a quem Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos havia ungido para eliminar a casa do rei Acabe, que era rei de Israel, que fazia o que era mal aos olhos de Deus. Versículo 8. Quando esse homem chamado Jeú começou a executar o julgamento contra a casa do rei Acabe, que era o rei de Israel, ele encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de rei Acasias, ajudantes de rei Acasias, e os exterminou. Fez eles dormir com antepassados dele. Versículo 9. Depois ele foi procurar o rei Acasias. Seus homens o capturaram em um lugar chamado Samaria, onde o rei Acasias estava escondido, e levaram o rei Acasias a este homem chamado Jeú, e o mataram. Depois o enterraram o rei Acasias, pois disseram: olha, o rei Acasias é neto do rei Josafá, que buscou a Deus Jeová, Deus Javé dos exércitos, de todo o coração dele. Não havia ninguém da casa do rei Acasias que pudesse governar o reino, porque ele era mau perante Deus. Versículo 10. Quando Atalia, a mamãe do rei Acasias, viu que o seu filho, que ela deu maus conselhos para ele fazer coisas maldades, filho tinha dormido com os antepassados dele, exterminou toda a linhagem real da casa de Judá. Versículo 11. Mas Josabeate, filha do rei, tirou um homem chamado Jeoás, filho de Acasias, o rei Acasias, dentre os filhos do rei, que iam ser mortos, e o escondeu num quarto junto com a sua ama. Ama é babá. Josabeate, filha do rei Jeorão, ela era esposa do sacerdote Joiada, irmã do rei Acasias. Conseguiu mantê-lo escondido da mãe do rei Acasias, chamado Atalia, de modo que ela não exterminou ele, não fez ele dormir com os antepassados dele. De modo, versículo 12, ele ficou escondido, ele quem, Luciana? Aqui, ó, Josabeate, filha do rei Jeorão, ela era esposa do sacerdote Joiada, irmã de o rei Acasias. Conseguiu mantê-lo. Ali a mãe de rei Acasias viu que seu filho tinha morrido, exterminou toda a linhagem real da casa de Judá. Ela mandou exterminar todo mundo. Essa mulher era ruim, essa Atalia. Mas Josabeate, filha do rei, tirou Jeoás. Ah, tá. Então é o Jeoás. Então Jeoás ficou escondido com eles na casa do verdadeiro Deus por 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre Judá. E que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guie, e vamos orar sem cessar a Deus. Ore pela minha vida também, ore de todo o coração, de toda a sua alma, que Deus é Deus de longe, Deus de perto. Deus abençoe vocês.